Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, amigos, companheiros da nossa reunião da tarde de sábados, no Centro Espírita Regeneração. Vocês que estão em casa, assistindo através do nosso canal, que nós possamos ter uma tarde de aprendizado, uma tarde de enriquecimento espiritual. Para a nossa tarde de hoje, nosso convidado é Rafael Siqueira, trabalhador incansável da Sociedade Espírita Fraternidade. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael vai abordar o tema A Melhor Parte, que é a que nós queremos, a melhor parte. Que os bons espíritos te inspirem, para que você possa deixar uma mensagem que realmente toque o coração de todos, viu, Rafael? Muito obrigado, João. É uma alegria para mim Vamos passar essa tarde começar com vocês. convidando o Eduardo Maia para ler uma página do livro Pão Nosso. E ato contínuo, o Rafael começará a palestra. Possamos ter uma tarde de muitas bênçãos. Pensastes nisso, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Segundo a carta de Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades dos próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se estes representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que ele seria então prisioneiro e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare para o glorioso porvir. Longe da idética acusação à carne, reflitando nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no corpo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências por Deus as tuas exigências de trabalho? Tais potências do corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, do teu cérebro? Sabe que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando-te a ti mesmo. Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Emmanuel por Franciscano Xavier. Jesus, querido amigo e amado mestre, estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa tarde, onde receberemos essa palestra abençoada, os ensinamentos do seu Evangelho, à luz do Espiritismo. Que possamos, Jesus, receber essas mensagens do alto, com muita gratidão, com muita sabedoria, para que assim possamos contribuir com a tarefa de hoje, para que possamos irradiar luz a todos aqueles que estão necessitando e possam beneficiar-se desse estudo. Que a sua luz envolva o nosso orador, para que ele possa estar inspirado por ti, Jesus, na condução da sua mensagem. Muito obrigado por tudo. Abençoe a nossa reunião, que assim seja.
Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente tarde, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É para mim uma grande alegria poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Eu, de início, quero cumprimentar a todos pelos 100 anos do Centro Espírita Regeneração, porque 100 anos não é um dia, não é uma hora. São 100 anos onde trabalhadores devotados entregaram-se aos labores com Jesus, aos labores no Evangelho que nos redime e que nos mostra os caminhos corretos. Se entregaram a reviver Jesus através da veneranda doutrina dos Espíritos. Então, eu quero abraçar cada um de vocês, na pessoa de João Luiz, na pessoa dos dirigentes, mas, sobretudo, naqueles que estão todos os dias trabalhando para que o Centro Espírita Regeneração hoje completasse, neste mês, completasse os seus 100 anos. Eu gosto sempre de cumprimentar as pessoas que já estão aqui no nosso site, estão interagindo com cada um de nós. Porque uma palestra não é o Rafael apenas que fala. Somos nós que interagimos pelas redes do bem, conectando os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, para que essas energias do alto possam se espraiar. Então, muito boa tarde aos amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Gonçalo. Muito boa tarde. A Nilska Medeiros, já falei com ela, já tive a oportunidade de compartilhar alguns minutos com ela. Muito boa tarde. Lenira Almeida. Muito boa tarde. Lunalva Machado. Solon Soares de Souza. Muito boa tarde. Magali Schwenk. E se eu falar algum nome errado, vocês me corrigem depois. Muito boa tarde. Zane Meirelles. Mila Nena. Gorete de Fátima dos Santos Ferreira da Silva. Davi Guimarães, Maria Rocilda Henrique, Madalena Pontes, Alexandre Boareto, Rosivete Costa, Márcia Alves e Fátima Braga. Bom, como eu sei que muitas pessoas não estão aqui escrevendo, mas estão nos assistindo, que Jesus abençoe e envolva a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. A nossa proposta nessa tarde é mergulhar no Evangelho de Jesus, no encontro que ele teve com Marta e com Maria. E eu intitulei esse nosso encontro de A Melhor Parte. Mas antes de começar a refletir sobre essa passagem do Evangelho, eu quero tirar uma pérola do benfeitor Emmanuel, logo na lição introdutória do livro Vinha de Luz, quando ele nos fala da seguinte forma: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Eu gosto muito dessa frase. Se eu pudesse, eu pegava essa frase e colocava com um imã na geladeira, para que eu não esquecesse, e agora eu estou compartilhando com vocês, para que nós não esquecêssemos que o Evangelho é um sol nas nossas vidas, que nos aquece, que nos impulsiona e que nos traz Jesus nesses dias tão tumultuados. E observem a didática do benfeitor Emmanuel. O Evangelho nos traz Jesus, o médico e o remédio, mas é o Espiritismo que reflete essa mensagem rediviva aos nossos corações. Então, a mensagem espírita nos traz Jesus de volta, nestes dias de pandemia, nestes dias de recolhimento social dentro dos nossos lares, nestes dias em que muitos retornam ao verdadeiro lar, que é o plano espiritual, nesses dias em que as lágrimas teimam em rolar, que nós possamos ter a certeza que Jesus está conosco, que o calor do seu Evangelho nos consola, nos esclarece e nos leva adiante. A melhor parte. Eu gosto sempre de trazer os livros e eu vou pedir a permissão de vocês para ler, porque eu gosto de me habituar aos livros e mostrar para as pessoas de onde eu estou tirando e para que as pessoas também possam se habituar aos livros. A lição está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. É a Bíblia, gente. Mas eu gosto de ler o Novo Testamento na versão que nos foi deixada por um grande amigo, um grande orador espírita, que é Haroldo Dutra Dias, que ele foi buscar das fontes do grego, o grego lá, o original, e trouxe para o português de uma forma que nós tivéssemos uma tradução do Novo Testamento confiável, fidedigna, sem as interpolações que existem nas mais variadas traduções. Então eu peço permissão para ler, a passagem é pequena e depois nós vamos refletir juntos. O que diz o evangelista Lucas, e só ele nos traz essa passagem.
Ao prosseguirem a jornada, ele, Jesus, entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Então, guardem o primeiro nome, Marta. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Então, estamos nos referindo a duas irmãs, Marta, Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus, vamos dizer assim, ressuscitou, porque em verdade ele não tinha morrido. Jesus apenas trouxe da catalepsia que o acometia naquele instante. Mas isso fica para uma outra palestra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Então, Marta era aquela que cuidava dos afazeres domésticos, era aquela que tinha a visão do que devia ser feito dentro de casa. Colocando-se perto, disse ao Senhor: Jesus, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Então ela vai até Jesus fazendo uma queixa, fazendo uma reclamação. Olha, eu estou aqui cuidando da casa, cuidando dos afazeres. Se fosse hoje, arrumando a cozinha, e a minha irmã está só aí conversando com você. Você não poderia pedir a ela para vir me ajudar? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor disse-lhe: Marta, Marta, inquieta-te e agitas a respeito de muitas coisas. Porém, uma só é necessária. Assim, Maria escolheu a boa parte, ou, conforme outras traduções, a melhor parte, que não lhe será tirada. E agora a gente começa as nossas reflexões. Porque Marta e Maria são duas personagens, mas são dois arquétipos dentro de cada um de nós. O que são arquétipos? São modelos, são marcas de comportamento. Porque todos nós temos esses dois modelos dentro de nós. Nós temos a figura de Maria, nós temos a figura de Marta. E para que a gente possa relembrar, a figura de Marta representa os afazeres do mundo, o terra a terra. A figura de Maria, aquela que não ligava só para as coisas materiais, mas foi sentar-se do lado de Jesus, porque enquanto a mulher, a sua irmã, só trabalhava, ela estava lá, escutando Jesus, conversando com ele. Então, Maria é aquela que cuida das coisas do Espírito. E todos nós temos essas duas dimensões dentro de nós. Nos ligamos à terra, porque temos os nossos afazeres, mas precisamos nos ligar a Jesus, nos ligar às coisas do Espírito. E Jesus respondendo a Marta, que só trabalhava dentro de casa, que lhe pediu, olha, pede a minha irmã que vem trabalhar conosco. E ele lhe dá uma lição de vida eterna. Olha, andas inquieta, andas ansiosa com muitas coisas. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a melhor parte, que não lhe será tirada. Muitas pessoas, quando vão estudar essa passagem, começam a querer endemonizar Marta, ou dizer que Marta era a incorreta. A nossa proposta não é essa. Porque todos nós temos essas duas dimensões. Todos nós devemos ter os braços de Marta, porque estamos no mundo para trabalhar. O trabalho é uma lei natural. Nós precisamos, através dos trabalhos diários, poder sustentar a nossa casa, poder arrumar a nossa casa, poder ter as nossas relações com o mundo, mas precisamos igualmente ter as nossas considerações espirituais. Então a proposta de Jesus não é menosprezar o que Marta estava fazendo, porque observe o que ele falou. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que Jesus estabelece naquele momento ali é que algo era essencial, é que algo deveria ser buscado em primeiro lugar, e esse algo estava com Maria. Porque enquanto a irmã só estava no terra a terra buscando a materialidade, ela, Maria, já buscava as coisas do Espírito. Então, quando lemos essa lição, é para nós entendermos. Temos dentro de nós a Marta, braços que trabalham, mas também devemos ter a Maria, o coração que se aproxima do Senhor para buscar as coisas do Espírito. E o que Jesus vai nos trazer aqui é o seguinte: dentre as coisas da terra e as coisas do Espírito, há uma que é essencial. Há uma que nós devemos buscar em primeiro lugar, as coisas do Espírito, que é a boa parte, ou a melhor parte, que não nos será tirada. Para que a gente possa fazer uma ponte com outro trecho do Evangelho,
esse constante de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus nos diz no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Se pudéssemos dizer em outras palavras, Jesus estaria nos dizendo: buscai primeiro o que é essencial. Buscai primeiro as coisas do Espírito, que todo o resto ser-vos-á acrescentado. Buscai primeiro a vossa dimensão Maria. Buscai primeiro esse contato com as coisas espirituais, porque o resto vos será acrescentado. Então, meus amigos, esses são dias de coronavírus. Esses são dias de pandemia em que nós somos chacoalhados dentro de um processo de transição planetária, em que existem muitas dores, muitas dificuldades, para que nós possamos refletir sobre os nossos passos, refletir sobre a nossa existência. E talvez a maior reflexão seja: temos sido muito Marta, porque temos cuidado apenas das coisas materiais, apenas do nosso trabalho no mundo, apenas do nosso lar físico, apenas de ganhar dinheiro, de juntar coisas, de honrar compromissos materiais. E temos esquecido a dimensão do Espírito, a dimensão Maria. Aí vem um vírus desse tamanhozinho aqui e remexe com tudo, porque o que eu conquistei na dimensão Marta, as bolsas caíram, muitos ficaram desempregados, outras tantas potências mundiais tiveram que refazer as suas projeções econômicas, mas aquilo que eu construo na minha dimensão Maria, ninguém me tira, porque é a dimensão do Espírito, porque é a dimensão do bem que eu faço, dos amigos que eu conquisto, da minha proximidade com Jesus. Me acompanhe aqui nas minhas mãos. Quais são os meus valores, os nossos valores? Porque numa mão eu tenho os valores do ter, na outra mão eu tenho os valores do ser. É como se eu pudesse chamar de Marta e Maria. E aqui eu estou utilizando de uma proposição psicológica, porque o que eu tenho, casas, carros, valores na caderneta de poupança, valores na bolsa de valores, tudo isso eu posso perder. E é o que está acontecendo. Pessoas estão perdendo e estão se tornando doentes, porque valorizavam apenas o material. Mas aquilo que eu sou, os amigos que eu tenho, os conteúdos de vida eterna que eu vou guardando no meu espírito imortal, o bem que eu faço, as lágrimas que eu enxugo, isso eu não perco jamais. Então, esses momentos são convites para que eu medite naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante, na melhor parte ou na boa parte que não nos será tirada. Então, a proposta dessa passagem de Jesus é exatamente esta: que nós não abdiquemos da nossa dimensão Marta, porque não é esse o propósito. Nós estamos no mundo e temos as nossas atividades, mas que nós busquemos em primeiro lugar aquilo que é essencial, o espírito que somos. E daí nós entrevemos a didática de Jesus, que soube nos ensinar como médico das almas, como aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância, como aquele que veio nos ensinar a construir a nossa casa sob a rocha. Porque vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as pandemias, vem a transição planetária, mas a nossa casa não rui. Mas aquele que constrói a sua casa na areia, vem as dificuldades e a casa só sobra. Porque o Rafael tem apenas sido Marta, quando ele nos convida a sermos Maria, a sermos essas aves que sabem que são espíritos imortais. Daí, nesta tarde de hoje, eu quero fazer um convite a cada um de vocês, um convite de 100 anos do Grupo Espírita Regeneração, que nós possamos pensar naquilo que somos, naquilo que representa a nossa proposta aqui da Terra. Que nós possamos pensar mais na nossa dimensão Maria e estabelecer algumas premissas, algumas propostas para nos aproximar de Jesus, para viver o seu evangelho, que é esse sol da imortalidade. E a primeira proposta que eu quero deixar com vocês é exatamente repensar a nossa espiritualidade, porque nós somos
espíritos imortais. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos ainda e nós progredimos sem cessar. É a frase que está no Dolmen de Allan Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris. E por que isso? Para que nós possamos nos dar conta que somos espíritos em experiências materiais, e não o contrário. Não estamos no mundo por um piquenique. Não estamos no mundo naquela visão da filosofia de gozar, mas estamos no mundo para nos melhorar, para crescer, para ressignificar os nossos passos. Por essa razão, Allan Kardec estabelece em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, porque ser espírita e ser cristão convergem no mesmo objetivo. Por aquele que se esforça por combater em si as más tendências e as más inclinações. Por aquele que sabe que é um espírito que está no mundo para se transformar num homem de bem. Para ser hoje melhor do que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje. Então, o nosso primeiro compromisso rumo à dimensão Maria, rumo à dimensão do Cristo que nos aguarda é repensar a nossa espiritualidade. Saber que estamos no mundo transitoriamente. Enquanto estamos no mundo, existe um propósito. É o Rafael procurar ornar a sua existência de feitos que ele possa levar para a vida verdadeira. Mas a nossa existência no mundo, nós podemos ressignificá-la com uma segunda proposta: repensar a nossa imortalidade. Porque nós somos imortais. Nós não morremos. E por que eu tenho falado muito em imortalidade? Porque, vejam, hoje no Brasil já morreram mais de 400 mil pessoas. No mundo já morreram mais de 2 milhões de pessoas. E o sentimento que nos fica é um sentimento de saudade. Porque nós gostamos das pessoas que desencarnaram. Nós tínhamos para com elas aquele sentimento gostoso, aquele sentimento de gostar de estar juntos. Nós sentimos saudade. Nós choramos, mas nós não podemos transformar essa dor, saudade, em dor, revolta. Porque, vejam, eu sei que ninguém morre. As pessoas não estão desaparecendo, elas estão tão somente saindo transitoriamente do meu contato físico, porque, em verdade, elas estão retornando para o lar espiritual. Então, a mensagem que nós deixamos é: nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde uma carteira. Essas pessoas que nós não vemos mais na nossa casa espírita, nós não vemos mais no nosso ambiente de trabalho, nós não podemos mais ver na nossa sociedade, elas não sumiram do nosso contato. Elas apenas deixaram o corpo de carne para demandar a casa de todos nós, que é o plano espiritual. Então isso nos dá uma dimensão Maria, a dimensão de saber que todos estão vivos, eles vivem. E embora eu não possa tocá-los fisicamente, eu posso senti-los pelas fibras do meu pensamento, pela acústica da minha alma, quando eu coloco-me a orar, a vibrar no bem, na certeza de que um dia eu também desencarnarei e encontrarei esposa, encontrarei filhos, encontrarei companheiros da casa espírita e poderei abraçar novamente. Então esses são dias de nós repensarmos a nossa imortalidade, porque pessoas estão desencarnando, muitos estão pensando assim: nunca morreu tanta gente. É verdade, está morrendo muita gente, para que nós possamos nos dar conta que a desencarnação é uma lei natural. Nós já desencarnamos muitas vezes em vidas passadas e nós desencarnaremos outras tantas vezes, porque esse périplo de nascer e renascer é uma consequência natural de sermos espíritos imortais. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier: Chico, se você pudesse deixar uma única lição aos espíritas, uma única lição para que eles ficassem impregnados nos corações
e não se perdessem dos caminhos do bem mais, qual lição você deixaria? E ele, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, abriu a sua boca e disse uma única frase: a alma é imortal. Mas a lição é essa, Chico, sim. Porque quando as pessoas se derem conta de que a alma é imortal, ao resto elas chegam pelos estudos. Ao resto elas chegam pelas reflexões juntas. Então, num primeiro momento, a dimensão Maria nos convida a repensar a nossa espiritualidade. Num segundo momento, a dimensão Maria nos convida a repensar a nossa imortalidade. Num terceiro momento, a dimensão Maria nos convida a repensar o senso de fraternidade, o senso de humanidade, o senso de que nós somos irmãos. Porque vejam, Evangelho de Jesus, também no capítulo 15, quando Lucas nos conta três parábolas, o filho pródigo, a dracma perdida e o pastor que tinha 100 ovelhas. E essa das 100 ovelhas é uma das que eu mais gosto, porque o pastor tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, e o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Porque Jesus se preocupa com cada um de nós. Porque das 100 ovelhas, todas são ovelhas, são filhas do seu rebanho. Por que eu gosto de contar isso? Porque para Jesus não importa se a ovelha é negra ou se a ovelha é branca. Para Jesus não importa se a ovelha vota na direita ou vota na esquerda. Para Jesus não é importante se a ovelha é homossexual ou heterossexual, é capitalista ou é comunista, se a ovelha é protestante ou é espírita. Nós somos ovelhas de Jesus. Os preconceitos existem na nossa cabeça. Os muros que dividem os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, somos nós que construímos, não o mestre. Então a dimensão Maria, a dimensão de pensar as coisas espirituais, nos tira daquelas disputas intérminas do mundo. Porque vejam, nós hoje estamos construindo um muro entre as pessoas. Nós temos dificuldade de nos olhar como irmãos, porque antes de ver o outro como meu irmão, eu procuro saber em quem que ele vota nas eleições, para que time que ele torce, qual é a orientação sexual dele. Mas essa não é a parte mais importante do ser humano. O ser humano é aquilo que ele representa, são os seus valores. Nós não vamos amar o ser humano pelas suas escolhas. Nós estamos criando muros que só existem na nossa cabeça. Nós estamos criando aquilo que Emmanuel, na lição 36 do livro Vinha de Luz, chama de facciosismo. Facciosismo é espírito de seita, é espírito de divisão, porque a gente quer se juntar em círculos com aqueles que pensam iguais a nós. E aqueles que estão nos outros círculos, nós consideramos adversários. Nós consideramos inimigos. E qual é a proposta? A dimensão Maria nos convida a pensar. Quem pensa diferente de mim, ótimo, é apenas uma pessoa que pensa diferente de mim. Já pensou se no mundo todos fossem rosas? Faltariam nos canteiros os crisântemos, os cravos. É a nossa pluralidade que nos torna belos. Eu nunca me esqueço, e essa é uma das lições do Livro dos Espíritos que mais eu gosto, questão 842. Quando Kardec indaga aos imortais, dentre todas as religiões que têm a pretensão de ser do Cristo, qual aquela que mais se aproxima? E os benfeitores da espiritualidade respondem: aquela que faz mais homens de bem e menos hipócrita. Aquelas que mais se aproximam da lei de justiça, de amor e de caridade. Observem, os bons espíritos, o espírito de verdade não responde, é o catolicismo, é o protestantismo, é o espiritismo. Não. É aquela que se aproxima da lei de justiça, amor e caridade. É aquela que faz homens de bem. É aquela que tira o ser humano da condição de hipócrita. Ou seja, a melhor religião é aquela que se assenta dentro das minhas possibilidades para que eu possa crescer e me tornar bom. Por isso a religião da minha mãe é diferente da minha, porque ela está numa proposta diferente da minha. Por isso eu voto de um jeito, o meu irmão vota de outro jeito, porque nós somos diferentes. Mas nós devemos aprender a nos respeitar.
Nós devemos aprender a entender que o outro não é um apêndice da minha vontade. A dimensão Maria nos convida a respeitar as nossas singularidades. Porque eu sou diferente da Nilska, eu sou diferente do João, eu sou diferente da Andréia, mas a resguardar a nossa centralidade. E qual é a nossa centralidade? Jesus, o amor, o perdão, a proposta de nos melhorarmos, a proposta de deixar de olhar o outro como um adversário, mas olhá-lo como um irmão. Não por outra razão, o muro de Berlim caiu em 9 de novembro de 1989. E eu já visitei aquela cidade por 2 vezes, porque foram 2 vezes que eu chorei e eu sorri. Eu chorei porque os homens conseguiram construir muros para dividir os próprios seres humanos. E de um lado havia um pai, do outro lado havia um filho. De um lado havia um amigo, do outro lado havia outro amigo. Mas eu sorri, porque aqueles muros caíram, para que nós aprendêssemos a não construir muros mais, a não construir coisas que nos dividam. Não por outra razão, o doutor Bezerra de Menezes nos diz assim: unidos somos força, separados somos pontos de vista. Então, a dimensão espiritual, a dimensão Maria, faz com que Marta e Maria, nada obstante uma, seja mais terra-terra e a outra mais o sentido espiritual, possam se respeitar. E uma não fique fazendo queixa da outra. Ô Jesus, olha, minha irmã só está aí com você. Que uma possa chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, que eu consiga me aproximar de você, tal qual a minha irmã. E aquela que já está mais próxima de Jesus, minha irmã, você poderia me ajudar a aprender a arrumar a casa igual a você? Encerrar as disputas, respeitar uns aos outros, passar a olhar mais nos olhos, porque Jesus nos ama a todos. Jesus não faz divisões. Esse, então, seria uma terceira proposta para nós vivermos a dimensão Maria. Quarta proposta, repensar a nossa caridade. Porque, vejam, nós vivemos dias em que as casas espíritas foram fechadas. Eu estou tendo a alegria hoje de ver que o Centro Espírita Regeneração está aberto. Vários trabalhadores estão aí dentro, mas nós tivemos que fechar para atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o distanciamento, as máscaras, o álcool em gel para proteger vidas. E muitas pessoas começaram a dizer assim: puxa vida, como que eu vou fazer caridade agora com casa espírita fechada? E quando alguém falava isso, eu perguntava: será que fecharam a casa espírita ou fecharam o meu coração? Ou amordaçaram a minha boca? Ou me impediram de fazer o bem dentro do meu lar? Então, um convite que eu estou recebendo para me religar a Jesus é pensar que caridade não precisa de espaço físico. A caridade é aquilo que está dentro das minhas possibilidades, porque não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. E há uma frase do apóstolo Paulo, constante do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim: não pensem que Deus veio construir o seu templo em lugares feitos por mãos de homens, em lugares físicos. Ele veio construir o seu templo no coração do homem. Porque quando nós queremos, nós podemos, fazemos a caridade em qualquer lugar. Dentro do próprio lar, onde muitas vezes existem as rixas, as discussões, aqueles parentes que são invisíveis. Vocês conhecem os invisíveis dentro do lar? É aquele parente que eu digo assim: ah, mas fulano é um chato. Eu não consigo nem conviver com ele. E diz o benfeitor Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, uma página chamada Treino para a Morte, Treino para a Desencarnação. Habitue-se às pessoas chatas. Há muitas pessoas que igualmente te consideram chato e fazem o maior esforço para conviver com você. Então, aproxime-se das pessoas. Ao invés de sentar na mesa com o celular, porque a gente já senta na mesa assim: deixa eu ver o Instagram, deixa eu ver o Facebook, deixa eu ver as mensagens no WhatsApp. Nós não conversamos mais. Nós não olhamos mais uns para os outros. E essa pandemia me colocou perto da minha filhinha de 2 anos. Porque, vejam,
Não foi a creche que ensinou ela a contar de 1 a 10. Foi o pai dela, porque eu estive mais próximo. Eu estive mais próximo da minha esposa, que muitas vezes, na correria do dia a dia, eu trabalho durante o dia, faço outra faculdade de psicologia durante a noite. Eu falava com a minha esposa pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp eu mandava o coração. Porque esposo que ama costuma mandar aquele emoji do coração e dizer assim, eu te amo. Agora eu falo eu te amo e dou um beijo. Porque isso está dentro das nossas possibilidades. Isso é caridade. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que toda a caridade começa dentro de casa. Começa com os que estão mais próximos, mas não termina dentro de casa, porque a nossa grande casa é o mundo. E se a casa espírita está fechada, vamos para as redes sociais. O que o Centro Espírita Regeneração está fazendo? Abrindo a oportunidade de o Evangelho de Jesus chegar aos lares pelas redes sociais. Isso é ou não é caridade? Eu me lembro do programa Pinga Fogo, em 1971, quando Chico disse aos seus entrevistadores, dia chegará que o Evangelho de Jesus será captado pelas antenas. Referia-se ele à internet. Referia-se ele às ondas do rádio e à televisão, quando os oradores não precisariam estar fisicamente, mas falariam pelas redes sociais. Então, que nós possamos dar o melhor de nós. Se eu já me vacinei, eu já posso dar uma cesta, eu já posso ajudar numa atividade. Se eu não tenho nenhuma comorbidade, eu posso fazer uma compra para um vizinho, eu posso me habilitar para alguma atividade social. Eu vejo cantores espíritas enchendo as redes sociais de músicas, poetas espíritas, de coisas boas, de mensagens elevadas, porque, gente, tem tanta coisa negativa nas redes sociais, tem tanta notícia fake, que se eu mudo o rumo da prosa, eu já estou sendo o sal da terra, a luz do mundo, porque caridade é isso. Caridade é quando colocamos o nosso coração naquilo que fazemos. Não precisa ser grandes coisas, mas é o nosso mínimo, onde damos o nosso máximo para sermos úteis a alguém ou à nossa sociedade. Não precisamos esperar aplausos. Não precisa a mão esquerda saber o que fez a mão direita. Porque hoje muitas pessoas querem likes nas redes sociais, querem ter milhões de seguidores. Jesus não teve seguidores nas redes sociais, teve aqueles 12. Mas mesmo entre aqueles 12, no final, apenas um ficou com ele, que foi João Evangelista. Os outros se arrependeram, vieram a posteriori, mas João ficou com ele. E Jesus, que teve João como seguidor, foi aquele que mais amou pelos caminhos do mundo. Daí, a dimensão Maria é a dimensão que nos convida. Rafael, você está no mundo por um compromisso de amor. Mas como eu vou amar, poderia eu perguntar aos céus, quando todos odeiam, quando as pessoas só querem saber de levar vantagem, de tirar proveito, de dar vazão ao próprio egoísmo. Bom, quando eu vejo o mundo caminhando rumo ao egoísmo, que eu possa lembrar-me de Jesus e tê-lo como modelo. Porque a quinta proposta nossa para trazer a dimensão Maria para os nossos passos é ressignificar Jesus dentro de nós. Porque observem, Marta recebeu o governador espiritual do planeta. Aquele homem que radiava beleza, que radiava coisas positivas, mas ela foi arrumar a casa. Ela foi cuidar dos afazeres domésticos. Digamos que tenha sido numa terça-feira. Ela tinha quarta, ela tinha quinta, ela tinha sexta, ela tinha sábado, ela tinha o restante do dia, mas ela foi arrumar quando Jesus esteve ali. Será que nós não estamos cheios de atividades no mundo, às vezes para ganhar mais dinheiro, para ter mais projeção, para conseguir cada vez mais postos, e o nosso tempo para Jesus está ficando cada vez menor? Será que essa pandemia não veio até nós para nos tirar da correria, do burburinho, das atividades sem fim, porque eu trabalho durante o dia, durante a noite eu faço faculdade e tenho que ir para a academia, e tenho o happy hour, e tenho o encontro com os amigos. E qual o tempo para Jesus? Bom, se eu não encontrei o tempo voluntariamente, um vírus veio e me colocou dentro de casa, porque eu não vou usar todo o tempo para ficar olhando para a televisão. Uma hora eu vou cair em mim, como caiu o filho pródigo.
como caiu Judas de Queriote, Judas Iscariotes, como caiu Miriam de Migdol, Maria de Magdala, como caiu Simão Pedro depois das 3 negativas. Eu preciso ir ao encalço do Mestre. Eu preciso ir com ele. Então a dor vem hoje nos visitar. A dificuldade vem hoje nos abraçar para que a gente possa, com Jesus, eu sou mais feliz. Eu encontro o caminho da paz. Então a pandemia é esse freio de arrumação para que eu deixe de ser só Marta. Eu ainda precisarei ser Marta, porque eu preciso trazer o leite para dentro de casa, eu preciso pagar as contas, mas eu preciso me rearranjar para ter o meu tempo de Maria. E tal qual o girassol, ir girando as minhas folhas ao encontro de Jesus. Como nos diz o benfeitor Camilo, a sublime estrela que é o sol da minha alma, que é a luz dos meus dias, porque daí eu estarei escolhendo a melhor parte, a boa parte que não me será tirada. Vêm os ventos, vêm as tempestades, mas nós seremos sólidos, porque com Jesus somos força. Porque como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, se Deus é por nós, se Jesus é por nós, quem será contra nós? Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a João Luiz, e eu tive a oportunidade de dizer para ele, olha, João, você é um exemplo para mim. E eu digo agora de público, porque eu tive a oportunidade de conhecer João, a esposa do João, que hoje já se encontra na verdadeira casa, mas que nós sentimos um verdadeiro abraço, a sua presença carinhosa junto de nós, quase que nos dizendo assim, não temais. A vida do lado de cá estua em beleza, estua em abundância. E Jesus prossegue sendo o sol das almas. Agradeçamos, então, a esse mestre, a esses benfeitores espirituais. Agradeçamos a vida. Agradeçamos até mesmo pelas dificuldades que ornam o nosso ser e testam a nossa fidelidade a Jesus e possamos, tal qual Maria Dolores, lembrarmos de Maria, Jesus e da espiritualidade, dizendo, onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora, ora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que eu sou ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Alcântara, e o Centro Espírita Regeneração, aí em São Gonçalo. Muita paz e um beijo a todos. Até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Que Jesus te abençoe para que você prossiga falando, pregando o Evangelho, alegrando os corações, tá bom? Leva um abraço para a família e outro lá para a CEF, os companheiros da CEF. Que Jesus te abençoe, tá bem? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, divino amigo, sol espiritual dos nossos destinos, que nós possamos guardar com carinho nos nossos corações cada palavra, cada conceito que o nosso companheiro trouxe na tarde de hoje, nos relembrando tantas passagens do Evangelho e nos colocando nesta posição segura que é de caminharmos no mundo sem sermos do mundo, cuidarmos das coisas da terra, mas priorizando as coisas dos céus.
que esta casa abençoada, nesse centenário, possa prosseguir, cada vez mais se reorganizando, para que o Evangelho chegue aos corações das pessoas, para que o Evangelho, à luz do Espiritismo, clareie os caminhos de todas as almas. Despede-nos aqui, Jesus, fica para sempre em nossos corações.